paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, peço que se inscrevam e ajude o canal aí a crescer. No vídeo de hoje eu vou comentar a minha participação, né, no canal do Reflexões Michel. Bem, assim, é um canal que infelizmente eu tenho que... É uma conclusão lógica das falas deles. Eles têm falas não cristãs. Isso não que eles não sejam cristãos, é que as argumentações deles são não cristãs. Eles não falam isso por saberem, não, por pura falta de conhecimento daquilo que eles estão falando. Então eles não têm conhecimento do assunto que eles estão comentando, eles acabam se utilizando de falas não cristãs, eles não entendem, né? Então, a questão ali não é maldade, né? É uma questão ali de falta de conhecimento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Um assunto que eu tenho bastante dificuldade, vamos lá, vamos falar sobre mandarim, né? Vamos falar sobre mandarim. Eu vou começar aqui a comentar sobre mandarim, né? Só que eu não sei nada sobre mandarim, então eu vou cometer erros absurdos, né? Começar a falar sobre a história do mandarim, eu não entendo nada, né, sobre esse tipo de idioma, né? Então, quer dizer, eu vou começar a cometer erros absurdos, porque eu não entendo, eu nunca falei mandarim na minha vida. Você já falou esse idioma, né? Nem sei se é idioma, pode ser dialeto, né? A gente... Então, quer dizer, eu vou começar a falar sobre esse tipo de idioma, eu vou cometer erros, porque, primeiro, eu nem sei se é idioma, pode ser dialeto. E segundo, eu não tenho domínio sobre o assunto, então eu vou cometer erros absurdos aqui, né? Posso já até, nesse pequeno comentário meu, eu já posso ter até cometido erros, porque estou falando de algo que eu não entendo. Então, quando a gente fala sobre algo que não entende, nós cometemos erros, é o que essas pessoas estão cometendo. Então eu não digo que elas não são cristãs, mas que elas estão cometendo erros, né? Estão utilizando uma argumentação não cristã, e elas nem percebem isso, né? Elas nem percebem, e elas misturam religião, elas misturam a questão de política, elas misturam a questão das ações humanas, da responsabilidade humana. Então elas atribuem à congregação, né, responsabilidade governamental, elas atribuem à congregação a ação de uma pessoa sem caráter, né, que foi culpa totalmente dela, mas elas atribuem à congregação essa ação dessa pessoa sem caráter, né? Então elas cometem todos esses erros, por quê? Porque elas não entendem do que falam, tá? Então, é o que... A internet, ela deu voz para uma pessoa, mas ela não se preocupa se essa pessoa ela tem realmente capacidade de falar aquilo que ela está falando. Ela deu voz para todo mundo. Então a gente encontra esses tipos de canal que um monte de pessoa desinformada acabam propagando inverdades sobre a congregação. Por inocência até, né? Eu não estou dizendo que eles são maldosos, tá? Mas eles querem ali ser o sujeito da mudança. Não, temos que mudar, temos aquilo, né? Eu já comentei em vídeo passado, né? O brasileiro, né? Ele tem essa questão de ele querer fazer a mudança. Eu quero ser a pessoa que vai fazer a mudança, que vai ser o ponto fora da curva. E às vezes ela não tem preparação para isso. É o que acontece com essas pessoas dessa live, tá? Elas não têm preparação para falar do assunto que eles estão abordando, né? É a conclusão que a gente vai chegar. Eu vou fazer uma longa análise, eu vou colocar aqui, foi mais de 1 hora de live lá deles, eu só vou colocar os pontos. Existem várias coisas que nós deveríamos falar, tá? Existem várias, centenas, mas eu não vou deixar o vídeo muito longo. Então eu vou falar só dos principais aqui. Vou começar aqui dessa senhora aqui, a argumentação dessa senhora. Vamos ouvir. Isso aí. Vamos ver o que essa senhora ela vai argumentar.
o que que acontece? Por que que a igreja, ela não vai jamais, em hipótese alguma, vocês... Ela está sendo bem taxativa na argumentação dela. Né? Normalmente, quando a pessoa é muito taxativa, não dá certo. vão ouvir a igreja dar esse aconselhamento para as irmãs? Ela está falando sobre divórcio. A igreja não pode falar sobre divórcio, tá? Ela não pode incentivar o divórcio, tá bom, minha cara? Daqui a pouco, inclusive, vou colocar um pastor aqui que nem é... Ele pensa radicalmente diferente. Ele tem uma visão cristã diferente da minha. Mas nisso ele concorda. Que é uma coisa quase que unânime no cristianismo, tá? Que o divórcio é uma instituição humana, não é divina. O casamento é uma instituição divina. O divórcio não. Então não faz sentido nenhum a igreja incentivar divórcio, minha cara, por uma questão lógica. Né? Se a igreja tem que falar sobre Deus, vamos falar de uma maneira simplificada, né? Uma maneira bem simplificada. Se a igreja ela tem que falar sobre Deus, então ela não pode falar daquilo que Deus não instituiu. Tá? Uma questão lógica. Vamos continuar a linha de raciocínio dela. Porque a maior, vamos dizer assim, 90% das irmãs dependem financeiramente dos seus maridos. Então, se ela está sofrendo violência por parte desse marido e os irmãos a incentivar a denunciar, sobre quem vai cair a responsabilidade de dar assistência a essa família? A igreja, entendeu? E a igreja, ela não quer ter responsabilidade sobre famílias de... Então, ela mistura vários assuntos e de maneira totalmente equivocada, né? Bem, quem disse que vai ser unânime? Você pegou É que assim, eles pegaram um caso e estão generalizando. Isso é eu já ouvi vários anciões, não foram poucos, falando que lugar de irmão que bate mulher é na cadeia. E sim, tá? A posição da congregação incentivar aquelas que sofrem violência, tá? Denunciarem, porque isso nem é um problema da congregação, é um problema governamental, de justiça, é a polícia. Tá? A polícia que cuida de pessoas que cometem crimes, não a congregação. Tá bom? Mas tem esse caso aqui que aconteceu isso, eu conheço vários. Meu caro, um caso você não pode generalizar, que é o que eles estão fazendo assim, o que eles estão fazendo aí. Então ela coloca, se a pessoa estiver sofrendo violência doméstica, a congregação nunca vai fazer. Então, quer dizer, ela está sendo taxativa. Ela conhece a posição oficial da igreja? Me mostra um documento dizendo, tá, que a congregação fala, se você tiver apoio, a pessoa estiver apanhando, a mulher estiver apanhando, ela tem que ficar quieta, porque a congregação não vai querer que ela denuncie. Me mostra. Aí ela só está falando uma coisa. Outra questão que ela diz aí também que não faz sentido algum. Bem, primeiro, a obra de caridade no cristianismo ela é incentivada, sim, mas não é responsabilidade da igreja. Nós os cristãos devemos fazer a caridade, mas a gente não tem responsabilidade sobre a pessoa, dentro do sistema em que nós vivemos. Tá? Nós estamos em um sistema, ok? Dentro desse sistema, o sistema capitalista em que nós vivemos, aí vai já para outros âmbitos que são do lado da sociologia, a gente também vai citar um pouquinho de filosofia, mas dentro do sistema que nós estamos, a instituição, ela não tem obrigação de sustentar as pessoas, tá? Você está misturando as coisas aí, meu cara. Biblicamente, falando, a igreja ela tem que ajudar essas pessoas, sim, elas são incentivadas a ajudar dentro de suas limitações. Lembrando que o nosso sistema em que nós vivemos, a igreja ela tem limitações. E mesmo assim, com essas limitações, ela consegue fazer coisas maravilhosas. Tá? Então, você não pode imputar que uma mulher
a igreja tem a obrigação de sustentar aquela mulher. Não tem, tá? Isso até no aspecto jurídico, não tem como a pessoa processar a congregação, por exemplo, eu estou desempregado e estou sem nada em casa. Ela vai lá e processa a congregação, dizendo que a congregação ela tem a obrigação de sustentá-la. Ela vai perder esse processo do ponto de vista jurídico, porque a igreja não tem essa responsabilidade jurídica de fazer isso. Essa responsabilidade é do governo, tá? Você está imputando à congregação uma responsabilidade que não é dela. E mesmo não sendo obrigação dela, quando é chegado a informação de que o irmão está passando necessidade, ao diácono, à obra da piedade, eles fazem sim a assistência dessas famílias, pagam conta de luz, pagam conta de água, tá? Até IPTU, tem um caso aqui que voltar com o IPTU, a igreja ajudou, tá? Até contas a igreja paga, tá bom? E ela faz o máximo dentro das possibilidades dela. Mas a gente não pode imputar à igreja essa responsabilidade. Ela vai ajudar? Vai, tá? Vai. Mas não é uma responsabilidade dela, é uma responsabilidade governamental. Problemas sociais é de responsabilidade governamental, porque nós vivemos em um estado laico, tá? Aí, se você quiser que a congregação tenha esse tipo de responsabilidade, aí você vai ter que dar poderes no ponto de vista político à congregação. Aí é outros 500. Isso aí é certo? Aí é um outro debate, né? Aí será que é certo a congregação, somente a congregação ter esse tipo de poderes? Outras denominações não teriam que ter essa responsabilidade? Aí fica o debate. Tá vendo como o debate é muito mais amplo do que ela está querendo imputar? Tá? E mesmo não sendo, do ponto de vista jurídico, obrigada a ajudar, a congregação ajuda, né? Mas ela vai saber simplesmente por mágica quem ela deve ou não deve ajudar? Não. Por isso que os diáconos eles têm muito trabalho, eles precisam de muita oração para ter a revelação, para saber onde está a necessidade, tem que ter ajuda da irmandade, tá? E eles vão fazer dentro do que é possível, do que eles têm condições, né? Entendeu? Dentro das limitações deles, eles vão fazer o que é possível, ok? Então, você está misturando as coisas. Você quer imputar à congregação uma responsabilidade que não é dela. Você está sendo injusto em sua análise, você está sendo taxativa, está pegando um caso e isolando ele, tá? Esse caso aqui eu vou generalizar total. É isso que você está fazendo. Então, quer dizer, uma baita de um erro crasso seu, tá? E tentando até surgir de uma o seu argumento, não que seja esse seu objetivo, mas seu argumento surge a imagem da congregação, porque você coloca responsabilidades nela que não é dela, tá? Você mistura coisas, olha só quanto assunto a gente já falou aqui, né, nesse pequena argumentação. Por quê? Você fala do que você não entende. Ficar ali pagando água, luz, aluguel, alimentação, ela não quer. O que acontece? Aí ela diz que não quer. Uma opinião pessoal sua. Provas, cadê? Mostra aí documentos. Mas eu sei desse ou desse daquele carro. Me prova. Tá bom? Nós temos que entender a responsabilidade, o que é responsabilidade da igreja, o que é responsabilidade pessoal, tá? A gente não pode viver uma vida achando que a congregação ou qualquer denominação tem responsabilidade de quando a gente tiver um problema, tá? A denominação ela tem que resolver. Não. Nós vamos para a igreja para salvar as nossas almas. De uma maneira simplificada, eu vou falar aqui, tá? A obra de caridade ela tem que existir, ela tem que ser incentivada, os irmãos têm que trabalhar, têm que arregaçar as mãos de trabalharem, mas não é uma obrigação. A obrigação da igreja, dentro do sistema em que nós estamos, é o evangelho, é falar sobre Deus, ok? Essa é a obrigação da igreja. E a caridade ela tem que ser incentivada. Mas a caridade ela vai
de acordo com as limitações que a coleta oferecer, né? Só que vocês falam tanto contra a coleta e agora querem que ela dê conta, né, de todos os problemas sociais que existem no Brasil. Isso é uma piada. Aí sobre a questão que ela quer imputar, sobre o caso de violência doméstica, a congregação nunca vai, a igreja, no caso ela fala, nunca vai contra. Isso é uma afirmação sua, sem base nenhuma, você está pegando o caso e isolando ele, tá? E generalizando ele também. Então, essa é uma afirmação errada, você faz uma análise totalmente equivocada e errada, tá? Ok? Porque você fala do que não entende. Olha só quantos assuntos foram abordados. E você não tem esse conhecimento, né? E ainda é taxativo. É o que mostra pontos de simplicidade no seu conhecimento. Você não tem conhecimento para falar do que está falando. Ok? Agora vamos para o título aí do vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá. O seguinte comentário aqui. Ótimo. Deixa eu só voltar aqui. Esse comentário foi meu, tá lá na participação da live deles. O seguinte comentário aqui. Ótimo. Logo, não é um problema doutrinário, mas sim de polícia. Nada a ver com a religião. Enfim, aí depois ele vai continuar com o comentário dele. É o seguinte. Aí, Everton, desculpe, mas aí eu te chamo de covarde. Eu vou te explicar o porquê que eu tô te chamando de covarde. Porque se fosse a sua filha, você, com certeza, você estaria hoje defendendo talvez a nossa tese. Se fosse a tua mãe, talvez você estaria defendendo hoje a nossa tese. Que a nossa tese nada mais é que nós estamos ouvindo um áudio de um ancião da tua igreja, cujo você está defendendo esse ancião, e o ancião da tua igreja está dizendo que por causa da doutrina, não sou eu que estou falando, amigo, é o áudio, é o... Bem, só uma questão aí, daqui a pouco a gente vai ver se a doutrina da congregação somente, né? Porque ele está falando que a doutrina é da nossa igreja. Vamos ver se ele está certo. Eu vou pegar um exemplo aqui, vamos ver se é só da minha igreja mesmo. Ele está falando que é da igreja. É a doutrina bíblica. Seu ancião falando que por causa da doutrina da sua igreja, uma mulher foi espancada por 35 anos. Ele disse que pelo fato dela não poder se divorciar, porque a regra era não pode se divorciar porque o divórcio é só apenas na questão de adultério. Ela ficou 35 anos sendo espancada pelo marido e ela não pôde se divorciar, ou seja, hoje, se ela estiver viva, ela está com inúmeras sequelas. Se fosse a tua mãe, hoje, com inúmeras sequelas de depressão, tentativa de suicídio, alcoolismo, drogas e assim por diante, talvez você estaria defendendo nossa tese porque estaria doendo em você. A seguinte... Então, essa é a estratégia do sentimentalismo. Quem utiliza bastante isso não é o caso desse irmão aí, tá? Do Michel. Não é o caso dele, vou afirmar. Não é o caso dele. Ele não usa com esse objetivo, mas ele está usando a estratégia. Mas não usa com o mesmo objetivo dos ateus. Os ateus utilizam bastante essa que é a estratégia do sentimentalismo. Quando eles vão analisar de uma maneira anacrônica o Antigo Testamento, desconsiderando todo um contexto em que aquelas ações acontecem. Então, eles utilizam bastante o sentimentalismo. Nossa, os ateus, né, eles utilizam bastante isso. Bem, como eu debato há bastante tempo com ateu, eu não vou cair nessa falácia dele aí, sentimentalista. Se fosse a tua mãe, se fosse a tua filha, né? Bem, meu cara, vamos analisar sua fala. Primeiro, é um apelo para o sentimentalismo. Ele pega uma situação que é chocante, né, de um evento que aconteceu aí, de uma irmã que foi agredida aí, 35 anos, e fica utilizando isso de uma forma sensacionalista, né, para imputar erro à congregação. Tá. Bem, vamos separar em várias partes aí essa análise dele aí. Bem, primeiro, esse é caso de polícia, não é caso da congregação. Nós vivemos em um estado laico, tá? Essa é a questão. Na primeira vez, ela não deveria nem ter esperado ele ter agredido ela. Mas vamos supor que aconteceu a agressão de uma maneira que ela não esperava.
A primeira agressão que esse marido dela fez, ela deveria ter procurado a polícia, nem a congregação, tá? Isso é caso de polícia, não tem nada a ver com a congregação, meu caro. Mais uma vez, imputando uma responsabilidade que não tem nada a ver com a congregação, porque nós vivemos um estado laico. Crime é responsabilidade da polícia. Bom, quando é procurado a congregação? Depois que a polícia fizer o que é da responsabilidade da polícia fazer, aí vai se procurar a congregação para uma orientação do ponto de vista espiritual, né? Nem é uma obrigação a pessoa seguir. Primeiro, nós temos o livre-arbítrio. Vocês são um exemplo disso. Vocês estão falando um monte de coisas que estão erradas, que não tem nada a ver com a congregação, e estão falando, porque vocês têm liberdade para isso, né? Essa pessoa que sofreu também, ela tem liberdade. Ela quer uma orientação, ela vai e busca. Ela quer seguir aquela orientação, é uma escolha dela. Se ela não quiser, escolha dela, tá? E qual que é a orientação? Não pode haver separação mesmo, meu caro. Eu sei que isso dói em você, mas não pode haver separação. Do ponto de vista de ela casar novamente. Ela vai ficar junto com aquela pessoa? Não. Tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou exemplificar aqui. Marido A e a esposa B. Tá? O marido A espancou aí, que ele está falando, bateu nela durante 35 anos. Então, a esposa B, ela vai na polícia e o denuncia, ele vai ser preso, tem a medida protetiva, então tem uma impossibilidade de os dois viverem juntos, tá? Há uma impossibilidade jurídica no ponto de vista, tá? Porque vai ter uma medida protetiva, então eles não podem viver juntos, né? Até por uma questão de vida, aquele marido não tem mais condições de viver com aquela mulher, ok? Então a mulher B, né? Ela não pode mais viver com seu marido A. Okay? Então ela vai viver sozinha. Essa mulher, ela pode casar novamente? Não pode. Tá? Do ponto de vista bíblico, ela não pode. Tá? Porque somente em 2 casos pode haver o divórcio. Questão de adultério, não foi o caso. Tá? Ou como está em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ali no caso Deus estava convertendo bastante pessoas de outras religiões, mas de outras religiões mesmo, que o cristianismo estava surgindo ainda, então eram pagãos, vamos se dizer assim, e às vezes o casal, por exemplo, Deus chama o esposo, mas a esposa não, ok? Então o que acontece? Esse esposo começa a viver o cristianismo, e aquela pessoa, ela é totalmente diferente do cristianismo, vem e o abandona, tá? Até a palavra ali é apistos no grego, tá? Acho que no verso 15, e quer dizer isso, uma pessoa de outra religião, tá? De uma fé que não seja cristã. Então vem e o abandona. Então o abandonar aí está do ponto de vista religioso. Tem muita gente que faz exegese, muito pastor que faz exegese para colocar esse abandono em diversos outros assuntos. Não, ali o abandono está relacionado a questão de religião. É só você fazer a exegese do verso ali, apistos, tá? Está relacionado a uma pessoa que abandona, tá? A palavra grega ali é apistos, quer dizer que é uma pessoa de outra fé, de outra religião. Então ela abandona aquele irmão que foi chamado, né? Por exemplo, no exemplo que eu estou utilizando. Então esse irmão, eles têm a liberdade de casar novamente. Somente esses 2 casos. Tá bom, meu caro? E não sou eu que falo. É a Bíblia, tá? Você não concorda com isso, tudo bem. Você tem todo o direito de não ser cristão e não acreditar nisso. Só que você ficar apontando com o dedinho e falando a tua igreja, a doutrina da tua igreja, não, a doutrina cristã, tá? E você quer... Eu vou colocar uma pessoa que pensa totalmente diferente da congregação. Inclusive é calvinista. A igreja dele tece duras críticas à congregação, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma pessoa dessa. Será que ele concorda comigo? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se ele fala diferente do que eu estou falando. Hernan Dias Lopes, é um pastor conhecido na internet, da Igreja Presbiteriana. Será que ele concorda com o que eu estou falando? Vamos ver. A pessoa que se divorcia pode casar? De novo, pergunta fundamental essa, viu? Muito importante. Primeiramente, é preciso dizer que Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio.
O casamento é instituição divina, o divórcio é instituição humana. O divórcio não é uma ordenança divina. Deus permite o divórcio, mas não ordena o divórcio. O divórcio só acontece, disse o Senhor Jesus, por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Hoje, em muitos países, a cifra dos divórcios estão atingindo praticamente 50%. De cada 100 casamentos, 50 são desfeitos. A nossa geração aplaude a dissolução do casamento, quando na verdade não está atento às vítimas do divórcio. Esta semana ouvi de uma menina cujos pais se separaram agora na quarentena. A separação e o divórcio dos meus pais doeu mais do que uma facada no peito. As grandes vítimas do divórcio são os filhos. Se nós discutíssemos um pouco mais o que é casamento, e entendêssemos melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcios. Porém, só há duas cláusulas no Novo Testamento para legitimar o divórcio, abrindo então possibilidade para um novo casamento. Primeiro, infidelidade conjugal. A parte traída pode, não deve, pode se divorciar. E se for esta a causa, é possível casar de novo. A segunda cláusula, essa está em Mateus 19, versículo 9. A segunda cláusula exceptiva está lá em 1 Coríntios 7,15. É o abandono irremediável. Se o cônjuge é abandonado, o cônjuge que foi abandonado, seja ele homem ou mulher, pode se divorciar, não precisa ficar preso àquele julgo. Então, não é divórcio por qualquer motivo. Porque se o divórcio não tem base bíblica, o segundo casamento também não tem base bíblica. Mesmo que o Estado dê um atestado de divórcio, um certidão de divórcio, e que seja legítimo pelas leis dos homens, o segundo casamento, de acordo com as leis de Deus, não tem legitimidade. Quem faz isso, de Jesus, comete adultério. Pronto. E aí? Agora eu pergunto para você, meu caro Michel. Fernando Dias Lopes é da congregação? É a doutrina da congregação ali, que nem você está apontando com o dedinho? Não, a doutrina cristã. Então, ó, voltando do caso dessa irmã que apanhou, você usa de uma maneira sensacionalista um caso grave que aconteceu e que a irmã, às vezes, faltou um pouco de orientação dela, de um erro, ali, de não ter falado, ó, vai lá e resolve com a justiça. Aqui a gente não tem nada a ver com essa situação. Depois que você resolver essa questão com a justiça, você vem e a gente passa a orientação. Ele deveria ter sido incentivado a procurar a justiça na primeira vez que ela apanhou, tá? Aí depois que houve a ação da justiça, aquela irmã, ela ficou ali protegida do âmbito de vista jurídico, aí sim se faz a situação. Então a situação é que aquela irmã não pode voltar a casar novamente. Ela precisa viver com aquele agressor? Não, tá? Porém, ela não tem liberdade de casar novamente. Ela não tem, porque o divórcio nesse caso não é aplicável. Não sou eu que estou dizendo, meu cara, é a Bíblia, tá? O Hernando Dias Lopes acabou de falar, nem da congregação ele é. Então não é a tua doutrina que nem você está falando, tá? Você faz sensacionalismo no caso grave, tá? Tenta imputar à congregação uma culpabilidade que não é dela, de uma desinformação que foi propagada ali. Então você está desinformado, meu cara, ok? Sem sentimentalismo, por favor. Isso é uma coisa grave. A gente não pode ficar fazendo em cima de uma situação tão ruim como essa, né? É sensacionalismo barato, que é o que você está fazendo. Isso tudo para denegrir a imagem da congregação. Isso é um caso de polícia, ok? É um caso de polícia. Tem nada a ver com a congregação. Ok? Então a questão, a análise já está feita. E essa é uma análise só da congregação, análise da Bíblia. E acabei de colocar aqui uma pessoa que pensa totalmente diferente da congregação. Vamos ver o último vídeo aqui dessa questão aí. Ok. Tá. Assim, para conclusão minha aí, as pessoas estão impedidas de exercer o seu direito, muitas das vezes, com ameaças e punições desse tipo. Não estão impedidas, ninguém impediu para fazer nada. Inclusive, vocês são um exemplo disso. Vocês estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver, estão fazendo uma mistureba, estão usando sensacionalismo em casos terríveis, e ninguém está impedindo vocês de fazerem. Hoje mesmo, ontem mesmo, vocês fizeram uma live. Então ninguém está impedido de nada, tá bom, meu caro? Se vocês não querem seguir o que está escrito na Bíblia, é um direito de vocês, tá? Mas que vocês querem que abram brechas, vocês querem que mude o que está escrito na Bíblia para favorecer um segundo casamento. Não tem nada a ver com isso, meu caro, tá? Você quer casar novamente, case, ok? Esse é um problema seu.
Só que de acordo com o cristianismo, isso está errado. Aos olhos de Deus, você está em pecado. Tá? E não tem como Deus perdoar alguém que quer viver no pecado. A pessoa ela tem que sair do pecado. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser colocada aqui. Deus perdoa aquele que se arrepende? Sim. Tá? Enquanto você tiver vida e você se arrepender, Deus te perdoará. Mas tem que ser um arrependimento de puro e sincero coração. Mas não tem como Deus perdoar aquele que está vivendo em pecado. Tá? Então tá em um segundo casamento em que, do ponto de vista bíblico, não foi para aqueles 2 casos. Você está em pecado. Acabou. Está em pecado. Tá? É isso. Não é que eles estão impedidas. Se você não concorda com isso, seja feliz. Mas do cristianismo, você está em erro. E a liberdade, né? Sobre a questão da liberdade, eu esqueci. Ela não vai ter a liberdade, tá? Dentro da igreja, porque do ponto de vista cristão, ela está em pecado. Ela não pode, a pessoa que está em pecado, ter a liberdade. Isso não sou eu que falo, é a Bíblia. Tá? Isso não é uma forma de opressão. É o cristianismo, meu caro. Aí, se você não concorda, vai para outra religião que não seja cristã. Tem muita gente fazendo isso. Tá? Abraçando religiões asiáticas, religiões de origem africana, sejam felizes. Mas no cristianismo, essa instituição do casamento, somente naqueles 2 casos a pessoa pode se divorciar, e somente naqueles 2 casos elas podem casar novamente. Acabou. Então, estão querendo fazer o papel do Estado. E o Estado não pune ninguém por divórcio, tanto o homem. Aí, você acabou de se autorrefutar. Pelo contrário, quem está imputando, quem está misturando as coisas aqui é você. Agora o Estado te serve, né? Agora, quando é conveniente, vocês lembram do Estado. Lá atrás, quando o caso era de polícia, por que vocês não lembraram do Estado? Por que vocês não falaram isso? Então agora, mas espera aí, o Estado me dá liberdade de divorciar, sim. É o que eu tô falando, acabei de falar. A pessoa pode se divorciar, casar, se divorciar 1000 vezes se ela quiser, de acordo com o Estado, ela pode fazer isso. Do ponto de vista cristão, ela pode? Não. Então ela deixa de ser cristã quando ela casa e descasa, sem for por aqueles 2 casos lá. Mas ela vai errar do ponto de vista jurídico? Não. Do ponto de vista jurídico, ela tem liberdade para fazer tudo. Porque estamos no Estado laico. Em um Estado laico. Ninguém está cerceando a liberdade de ninguém, meu filho. Quem está misturando as coisas aqui são vocês. Como a mulher pode se divorciar. E quem divorciou, né, pode contrair um novo casamento com outra pessoa assim, no momento que achar oportuno. Não esperar que a pessoa peque, como muitos falam aí, né? Vamos ver quem peca primeiro para quem fica com liberdade. Isso aí é um erro da pessoa, se você para. Se a pessoa faz isso, ela já está em pecado. Eu vou ficar aqui, vou esperar ele pecar para me ter a liberdade e eu vou pecar. Eu vou casar de novo, perdão. Ela está em erro, ela já está agindo conscientemente, ela está em pecado, né? Meu Deus do céu. É que nem eu montar uma armadilha, né? Vou deixar lá a armadilha lá para a pessoa. Aí a pessoa cai na armadilha e morre. Aí eu vou falar, mas eu não matei a pessoa, foi a armadilha. Mas foi você que montou ela. Então, ainda que você não tenha participado diretamente da ação que matou aquela pessoa, mas você planejou, arquitetou, fez todo aquela armadilha para outra pessoa, então você está em pecado do mesmo jeito. Se as pessoas pensam assim, é problema delas, tá? E, meu caro, novamente, a pessoa pode divorciar e casar no momento que ela achar oportuno, porém ela não vai ser cristã, tá bom, meu caro? Ela não vai ser cristã, só isso. Mas ela pode, é um direito dela, mas ela não vai ser cristã. Com isso, gente. Que coisa sem nexo, sem lógica, sem. Concordo. Tá, concordo. Nesse ponto, concordo com você. Né? Então, ou seja, estão impedindo as pessoas aí
de exercer o seu direito. Que, para mim, com um ar de punição, é um tanto ofensivo, e poderia utilizar um outro termo aí. Para você é um ar de punição. Pode fazer o quê? A lei de Deus, meu caso, se você não quer servir ela. Para aqueles que não querem servir a Deus, as leis de Deus são realmente punitivas. Para aqueles que não querem seguir a doutrina deixada pelos apóstolos, a doutrina vai ser punitiva. Você pode fazer o quê? Não gosta, meu filho? Não seja cristão. É difícil mesmo, não dá para acreditar. Em pleno século XXI, se esse povo não mudar, o Ministério Público, o Estado tem que começar a agir. Agir, porque quem manda no país é o Estado. O Estado... Eu concordo com você, quem manda no país é o Estado, né? Só que no cristianismo quem manda é Deus e suas regras. E o Ministério Público não vai poder agir nisso. Ele pode fechar as igrejas, as denominações, mas dentro do íntimo da pessoa ele não vai poder mexer, meu cara. Então tá bom, meu? Quer dizer, você vê 3 pessoas que não sabem absolutamente nada do que estão falando. Misturam as coisas, tá? Só para reafirmar sobre o caso da irmã que foi apanhada, eu vou falar novamente, isso é um caso de polícia. Não precisa nem deixar a pessoa bater nela, tá? Mas se for o caso, infelizmente, dessa tragédia acontecer, vai na polícia na hora. Na hora. Apanhou, sai e vai para a polícia na hora. Ali a polícia vai tomar as medidas judiciais, tá? Ela vai ter feito a medida protetiva e a irmã vai seguir a vida dela. Essa irmã pode casar novamente? Não. Porque, biblicamente, ela não pode casar novamente. Ela precisa viver com a agressão? Não, porque tem a questão jurídica. E a gente tem que obedecer à questão jurídica. Ela não pode viver com aquele agressor, porque tem uma questão jurídica ali, meu cara. E aquele agressor, ele inviabilizou a convivência. Então, ela vai viver a vida dela, tá? E se houver necessidade, a obra da piedade vai sim suprir a necessidade dessa mãe, até que ela consiga ali, né, ter um emprego e continuar sua vida. A obra da piedade vai fazer, sim, a caridade necessária. Ela não vai largar como aquela senhora quis dizer ali no vídeo dela, tá bom? E até que a mulher ela consiga. Só que não é uma responsabilidade da igreja isso. Ela vai ajudar, mas não é uma responsabilidade. Não é assim, por exemplo, se aquela irmã viver 50 anos a igreja tem que pagar as contas delas, tem que suprir a necessidade dela, não. É até que ela consiga, né, andar com suas próprias pernas, tá? Ok? Então, uma live totalmente baseada na desinformação, fazendo sensacionalismo barato em cima de um caso que é triste, né? Talvez faltou um pouco da orientação ali do diácono, do ancião ser um pouco mais claro, né? Talvez ele não foi claro na análise dele, é o que eu acredito que foi que aconteceu, tá? Ele não explicou claramente a situação para a irmã. Ela acabou ficando nessa situação aí, tá? Mas isso não é a posição oficial da congregação, não é a posição oficial do cristianismo. Vocês falam coisas que não entendem, fazem sensacionalismo barato em cima de uma situação terrível, tá? Que uma pessoa estava sendo agredida e passam uma desinformação. A mulher agora que vai ser agredida vai pensar que a responsabilidade é da igreja. Olha só, o que vocês estão fazendo? Não, a responsabilidade é da justiça, tá? Vai lá para a polícia e pede justiça. É isso que tem que ser feito. Lugar de homem que agride mulher é na cadeia. Aí depois se resolve a questão espiritual. É como eu falei, aquela irmã vai poder casar novamente? Não. Mas ela precisa viver com o agressor? Não. Ok? Então são questões que têm que ser analisadas. Era isso que eu acredito, pelo que eu ouvi do áudio que vocês colocaram aí, que o irmão estava querendo passar, tá? Outra coisa, o irmão do ancião fala sobre galardão. O galardão é dado segundo as obras, tá? Não tem nada a ver com vida eterna. Ok? Vida eterna é todo aquele que crer, tá? E for batizado será salvo. Galardão é dado segundo as suas obras. É que o Michel falou sobre galardão, ele nem entende o que é galardão, tá vendo? Nem de Bíblia ele entende. Então talvez ali
tem que analisar a situação em que o irmão fala sobre essa questão do galardão. Eu não sei, o áudio não é muito explicativo. Ela poderia estar fazendo algo que ela provavelmente estava querendo casar novamente, não sei. Aí o áudio ali não explica, então a gente vai fazer teorias aqui, então eu não vou levantar teorias aqui. Tem que ver em qual situação o irmão ancião falou isso. Ele pode estar certo, né? Ou pode estar errado, eu não sei. É que galardão não tem a ver com vida eterna. São coisas, né, que estão sim. Deixa eu consertar minha fala. É que não tem nada a ver, estão relacionadas, tá? Mas uma coisa é vida eterna, outra coisa é galardão. Galardão é dado segundo as obras das pessoas. Isso você pode vir em Mateus e em Apocalipse 22, se eu não me engano, tá? Que Jesus Cristo dará o galardão a cada um segundo suas obras. Mas a vida eterna é estendida a todo aquele que crer e for batizado. Okay? São coisas distintas que têm que ser analisadas. Eu não vou aprofundar nessa questão do galardão que o ancião citou, porque eu não sei, né, do áudio não está bem explicitado o que ele quis dizer, em qual situação ele quis dizer isso. Tá? Não é na situação que o Michel, por exemplo, ponderou, não é. Tá? Então, não dá para comentar sobre isso, ok? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima.